Olá para você que me assiste, aqui Pastor Rafael Pereira, para mais uma reflexão aí sobre a palavra de Deus. Quero falar sobre o profeta Eli, pois na história deste homem que lemos, podemos ver ali princípios importantíssimos para a nossa vida cristã, para a nossa vida ministerial até. O profeta Eli, todos nós conhecemos bem sua história, sacerdote, sumo sacerdote, juiz em Israel. Eli, durante a sua jornada como homem de Deus, teve seus acertos, seus muitos acertos. Teve um ministério muito grande. O problema foi que, no final, determinado ponto do seu ministério, da sua vida, seus dois filhos, Ofni e Finéias, começaram a proceder de modo indigno da palavra de Deus. E nós lemos que eles não só cometiam crimes contra o povo, mas também contra Deus. Pois eles, diz o texto, que eles enfiavam seus garfos mais compridos do que os outros e roubavam, das ofertas que eram colocadas para sacrifício. Tiravam porções que não lhes eram devida. Roubo. E por trás, nós sabemos que por trás do roubo se esconde praticamente todos os outros delitos, porque quando alguém rouba, ele rouba a dignidade de outra pessoa. Quando alguém rouba, ele rouba a possibilidade de outra pessoa. Quando alguém rouba, ele rouba o futuro de outra pessoa. Quando alguém rouba, ele causa ira em outra pessoa, a que foi lesada. Enfim, o roubo é um delito que acaba abrangendo muito mais do que se pensa. E os filhos de Eli também eram imorais, praticavam imoralidades sexuais, adultérios, pois sexo ilícito, enfim. Era a família de Eli. Eram aqueles que estavam oficiando no altar do Senhor. E ele os conduzia. Cabia a ele, Eli, refrear, disciplinar seus filhos. Disciplinar seus filhos. Disciplinar a sua família. Mas Eli preferiu fazer vistas grossas, pois Ofni e Finéias continuavam fazendo o que faziam, pois continuavam oficiando. Deus então chama outro. Deus chama Samuel, a quem ele havia preparado dentro da casa de Eli, entre os filhos de Eli, junto com Eli. Samuel cresceu debaixo dos ensinamentos de Eli, mas não se corrompeu pela falta de caráter dos filhos de Eli e também pelo mau caratismo de Eli, enquanto não julgar, já que ele era juiz em Israel, a causa do povo de modo reto, ainda que precisasse cortar na própria carne. Precisamos ter temor de Deus. O que Eli e os seus filhos ofereciam no altar não era adoração mais. Já era um fogo estranho. Ofni e Finéias foram mortos, e a arca da aliança que
em tese representa a glória, a presença de Deus, foi roubada. Foi roubada. A glória não veio, a glória foi embora. E o motivo? A negligência de Eli. O motivo? A mentira de Eli. Eli colhe o que ele mesmo plantou. Sim, ele também teve uma grande, boa história, pois não teria sido sumo sacerdote do Senhor se não o fosse, mas em algum momento ele se perdeu. E Eli então causa para sua família toda uma tragédia. O fim de um ministério. A derrocada de algo que era para ser grande. Diante desse princípio divino, eu trago essa reflexão. Precisamos ser honestos com nós mesmos. Precisamos levar a sério as coisas de Deus, ainda que precisemos cortar a própria carne. Ainda que precisemos no futuro, talvez, você que me ouve, de modo verdadeiro arrepender-se. O arrependimento, ele vem com uma série de pré-requisitos que evidenciam o arrependimento. Não é só de boca, mas são de ações, atitudes dignas de arrependimento. Precisamos aprender que Deus chama quem Ele quer. E Deus sempre terá alguém para chamar. Samuel estava crescendo entre os filhos de Eli, mas não havia se contaminado por eles. Deus fala com ele, não mais com ele. Interessante. Samuel vai até Eli e diz a ele que ouviu uma voz. Ele diz, bom, então vai. Quando ele percebe, ele diz para Samuel, coloque-se na presença desta voz, pois é Deus lhe chamando. Ele não percebeu que o Senhor estava direcionando a sua voz já para outro. Ali talvez uma chance para que ele pudesse fazer uma autocrítica e quem sabe mudar, arrepender-se, mudar o rumo da sua história, rever conceitos, princípios, cortar na carne. Mas ele continuou dormindo e permitindo que fizessem o que estavam fazendo, levando outros ao erro, até que a casa de Eli deixa de existir. Que você que me ouve possa ainda ter tempo de salvar o legado que Deus colocou em suas mãos, no seu ministério, na sua família, na sua vida pessoal, pois a mentira, o descaso, o engano interrompem todo um legado que levou muito tempo para ser construído. Deus abençoe você que me ouve, o seu ministério e a sua família, em nome de Jesus.
Fique na paz.